andei no mundo procurando por aí uma outra alternativa que preserve a nossa vida, e só encontrei essa daqui. Só na agroecologia bem feita no dia a dia, soberana produção que garante alimento livre destes tais tormentos para nossa população. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que cada participante do curso estiver assistindo esse vídeo agora. Nós vamos fazer aqui uma pequena reflexão sobre os conceitos que nós estamos trabalhando do que é a proposta de Paulo Freire para discussão da extensão, ou como ele prefere afirmar, da comunicação rural. A primeira coisa que acredito ficou bastante evidente para aqueles que leram o texto, né, é o que ele chama do equívoco gnoseológico do termo extensão, ou seja, o equívoco de origem, o equívoco dos pressupostos do termo extensão como algo que pressupõe que um conhecimento está sendo levado para alguém. E na perspectiva que Paulo Freire já vinha construindo da sua prática educativa libertadora, da pedagogia do oprimido, ele diz: é impossível que a gente estenda, leve conhecimento até alguém, porque aí a gente parte do pressuposto de que esse alguém não é um sujeito da sua história, não é um sujeito que atua e transforma na sua realidade. Por isso ele diz que o ato de estender ou levar conhecimento para alguém, que é a forma como nós historicamente conhecemos a extensão rural, acaba se transformando numa perspectiva domesticadora dos agricultores. Não é muito difícil a gente observar isso, né? Quem já fez trabalho a campo, quem já é extensionista nesse curso, ele pode observar claramente que, principalmente nos moldes que a extensão rural foi pensada dentro da Revolução Verde, da atual agricultura moderna, do que hoje chamamos do agronegócio, nós verificamos que temos uma fonte geradora do conhecimento, no caso a pesquisa, normalmente situada nas empresas públicas de pesquisa, nas universidades, também nas empresas privadas. Temos uma fonte que recebe esse conhecimento, ou seja, os agricultores, e temos um intermediário que transmite esse conhecimento da pesquisa até o agricultor, no caso, o extensionista ou a extensionista. Essa perspectiva, já bastante ultrapassada em termos conceituais, ainda é muito presente na forma como se realiza a extensão rural no Brasil e no mundo. Nós partimos desse modelo de uma desconstrução do agricultor enquanto sujeito. Ou seja, o conhecimento não está mais lá com o agricultor. O conhecimento agora está na fonte geradora da pesquisa. Com isso a gente acabou desmerecendo os saberes locais e populares extremamente importantes para a questão do manejo dos agroecossistemas, e passamos a valorizar só um tipo de conhecimento. Não é muito difícil a gente ver que o nosso agricultor se transformou num Jeca Tatu, em alguém cujos conhecimentos são pouco valorizados. Essa desconstrução, de certa forma, foi proposital. Eu não consigo impor nenhum tipo de conhecimento para alguém que se considera sujeito do seu conhecimento. Então eu tive que retirar, eliminar essa capacidade de pensar e refletir do agricultor para poder impor o conhecimento da Revolução Verde sobre ele, né? E demonstrar para ele que a única solução vinha dos pacotes prontos que vinham desde a pesquisa e das empresas. Nesse sentido é que na página 23 o Paulo Freire está dizendo: todos esses termos, ou seja, os termos que envolvem a extensão rural tradicional, envolvem ações que, transformando o homem em quase coisa, o negam como ser de transformação do mundo, além de negar, como veremos, a formação e a constituição dos conhecimentos autênticos, além de negar a ação e a reflexão verdadeiras àqueles que são objetos de tais ações.
Ou seja, nós estamos negando aos agricultores a sua capacidade de pensar, refletir e intervir na sua realidade. Tudo que ele vai vir a fazer vem de um conhecimento de fora. Estamos tirando o papel de sujeito daquele agricultor e transformando ele numa coisa, num objeto receptor de conhecimento. Importante, para finalizar essa primeira parte, refletir de que o agricultor, isso se transforma num desafio para a própria extensão rural e agroecologia hoje, porque nós acabamos criando um hábito dentro da extensão rural e, por consequência, também nos agricultores, de que ele quer, a partir de agora, receber o conhecimento pronto, inclusive, muitas vezes, o agroecológico. E a nossa tentação de levar fórmulas e receitas prontas também é muito grande. Ou seja, o nosso desafio é duplo. Além de construir uma nova matriz tecnológica, uma nova forma de manejo dos agroecossistemas, temos que pensar uma forma de fazer isso de forma refletida, problematizando a realidade e em conjunto com os agricultores. Bom, nesse sentido, o Paulo Freire nos coloca que nós temos que ter o que ele chama de uma prática educativa libertadora. Hoje não é muito difícil a gente estabelecer essa relação. Extensionistas, pesquisadores, professores, acadêmicos que estão trabalhando no campo da agroecologia sabem o quanto os agricultores estão não só escravos da tecnologia, presos ao modelo tecnológico do agronegócio, da agricultura química e transgênica, mas também estão presos em termos ideológicos e em termos da construção do pensamento na agricultura. Então, para isso, Paulo Freire propõe, olha, vamos pensar uma prática educativa que liberte esses agricultores, no sentido deles poderem refletir sobre a sua realidade e buscar as soluções por conta própria, evidentemente mediados pelo papel do extensionista e da extensionista. Para isso, ele propõe algumas coisas importantes, né? A primeira é o pressuposto que ele aponta de que, para se fazer extensão rural, eu tenho que partir do princípio de que eu sei pouco. Eu, como extensionista, que fui formado na maioria das universidades para ser alguém que transmite e leva conhecimento, tenho que partir do pressuposto de que eu pouco sei, mas sei um pouco. E esse pouco que eu sei, eu estou partilhando com o agricultor que também sabe um pouco e quer partilhar o seu conhecimento comigo. Ou seja, eu, da mesma forma como eu levo conhecimento, levo a minha experiência de vida, eu tenho que estar aberto para ouvir e aprender das experiências dos agricultores. Como eu faço essa mediação e esse diálogo? Bom, para isso nós temos uma série de ferramentas participativas que nós veremos nos próximos módulos. Temos uma série de orientações em relação à forma como se constrói a linguagem, mas o pressuposto básico é: eu estou indo partilhar um conhecimento e receber também desses agricultores um outro tipo de conhecimento. Então, para problematizar a realidade, precisamos então fazer uma discussão em torno da compreensão dos porquês e dos comos. Ou seja, por que adotamos determinadas tecnologias? O que elas representam na minha realidade? Temos todas as informações sobre este modelo de agricultura que estamos adotando? Quais são os mitos construídos em torno desse modelo de agricultura? Por exemplo, o mito de que é preciso aumentar a produtividade da agricultura por meio dos transgênicos, dos agrotóxicos, para acabar com a fome no mundo, né? O mito de que é o volume produzido que garante resultados para o agricultor e não o resultado efetivo do cálculo econômico da diferença entre custo de produção e produtividade. Os verdadeiros efeitos e impactos desse modelo de agricultura, será que todos os agricultores estão conhecendo? Quais são os impactos à saúde, ao meio ambiente, à perda de recursos naturais dos seus agroecossistemas?
Será que os agricultores têm dimensão de toda essa realidade? Então nós precisamos problematizar essa realidade, desvendar os mitos dessa realidade, perguntar o porquê de estar inserido em determinado modelo e proposta e como você se insere nesse modelo e proposta. Agora, quando nós problematizamos essa realidade, não é muito difícil descobrirmos os problemas, os efeitos, os prejuízos que isso traz para os agricultores e agricultoras. Agora, quando fazemos isso, nós nos imbuímos e nos carregamos de uma responsabilidade de que a partir do momento que essa realidade está desvendada e problematizada, precisamos então construir soluções para superar essa realidade. É muito comum nós encontrarmos também no trabalho em agroecologia um trabalho de extensão que faz uma crítica muito forte ao atual modelo, apresenta os impactos à saúde, os impactos ao meio ambiente, por exemplo, do uso de agrotóxicos e transgênicos, mas depois não consegue construir uma alternativa concreta. Isso deixa o agricultor numa situação mais difícil do que aquela que ele se encontrava. Então, à medida que nós vamos problematizando a realidade, duas questões se apresentam para o extensionista e para a extensionista. A primeira é que nós reforçamos o nosso compromisso em construir soluções e alternativas para esse modelo. E a segunda é que cada vez mais nós vamos estabelecendo uma relação com essa comunidade, essa família de agricultores, cada vez mais próxima e mais comprometida, inclusive no que se refere às questões pessoais, de relações de amizade, de confiança entre o extensionista, a extensionista e os agricultores. Então nós precisamos, o primeiro passo para nós construirmos uma estratégia de transição agroecológica é nós problematizarmos a realidade onde os agricultores se encontram inseridos e fazer com que o agricultor enxergue onde ele se encontra situado nesse modelo. Para isso é preciso saber que nenhuma tecnologia, nenhum modelo de agricultura, nenhuma técnica é ingênua. Há sempre uma perspectiva ideológica por trás de todo modelo de agricultura. O próprio Paulo Freire dizia: não há quem não tenha ideologia, todos nós temos ideologias. A questão é saber se a tua ideologia está voltada para a libertação dos oprimidos ou para a manutenção deles nessa situação. Muito bem, nessa lógica, nessa perspectiva, é que Paulo Freire cita na página 24 do seu livro e diz o seguinte: nem aos camponeses nem a ninguém, não é só aos agricultores e agricultoras, se persuade ou se submete à força mítica da propaganda quando se tem uma opção libertadora. Ele está chamando de propaganda aqui aquela ação extensionista, de eu ter que levar, transmitir, impor um conhecimento para os agricultores. Não é muito difícil de vermos isso, inclusive o termo propaganda também se encontra apropriado, porque é bastante comum vermos extensionistas e até mesmo agricultores utilizando bonés com marcas das empresas, das grandes empresas do agronegócio, jaquetas, camisetas, utilizando pastas, malas, com vários materiais que divulgam essas empresas e o seu conhecimento. Isso, de uma forma ou de outra, passa e reforça a ideia de uma mensagem de que esse modelo de repente é o mais apropriado, né? Então ele continua: neste caso, aos homens se lhes problematiza a sua situação concreta, objetiva e real, para que, captando esta situação criticamente, esses agricultores possam atuar criticamente sobre ela. Este sim, segundo Paulo Freire, é o trabalho autêntico do agrônomo e da agrônoma como educadores. Do agrônomo e da agrônoma como um especialista que atua com outros homens e mulheres sobre a realidade que os mediatiza, ou seja, refletindo a realidade onde se encontram inseridos. Enfim, concluindo essa nossa breve síntese do que Paulo Freire propõe, e muito breve,
e evidentemente é uma das interpretações daquilo que Paulo Freire propõe, ele diz que uma extensão que tem uma prática educativa libertadora deve se basear em alguns pressupostos. Quais seriam esses pressupostos? De que o conhecimento não se transmite, o conhecimento se constrói a partir de um diálogo de saberes. Importante dizer que nós também temos visto ultimamente no campo da agroecologia uma supervalorização ou por vezes até uma distorção do que é o diálogo de saberes ou o processo de construção coletiva, participativa do conhecimento. Onde eu vou até os agricultores e ouço o que eles têm a dizer e interpreto a realidade somente a partir da visão dos agricultores. Ora, isso não é um processo de participação, isso é um processo onde eu estou escutando a voz dos agricultores. Um processo de participação pressupõe que dentro da linguagem adequada, de um processo de comunicação horizontal, de um processo de comunicação de igual para igual, eu dialogue as minhas percepções da realidade com as percepções que os agricultores têm. E a partir disso façamos uma síntese e construamos um conhecimento coletivo. Então o diálogo de saberes pressupõe o ouvir e fazer participar os agricultores, e para isso precisamos ter uma série de cuidados na linguagem e metodológicos, e também pressupõe o extensionista, a extensionista, também levar o seu saber, o seu conhecimento, a sua versão da realidade para fazer a reflexão junto às comunidades de agricultores. O segundo pressuposto da extensão dentro de uma prática educativa libertadora, já dissemos aqui, é a problematização da realidade. Como já falamos, desvendar os mitos, analisar os contextos, abrir o campo de visão desses agricultores. Terceiro aspecto importante, as decisões devem ser tomadas de forma conjunta, entre extensionistas e agricultores, e também entre os agricultores. Por isso que a agroecologia, a transição para a agroecologia, a metodologia de uma extensão agroecológica, pressupõe o trabalho coletivo. Nós vamos verificar que na grande maioria das experiências de extensão em agroecologia, estamos falando de trabalhos em grupo, em associações, em cooperativas, em comunidades, em territórios, sempre falando de coletivos de agricultores. E nós precisamos, enquanto extensionistas, reforçar a ideia da horizontalidade desses processos coletivos e da tomada de decisão conjunta e coletiva nesses processos coletivos. Quarto ponto a ser destacado de uma extensão como prática educativa libertadora é que nós precisamos fazer com que os agricultores apreendam a sua realidade, ou seja, que eles de uma forma ou de outra possam se empoderar no contexto onde eles se encontram inseridos, que eles tenham capacidade e condição de interpretar a realidade, exigir os seus direitos e poder lutar pelas condições que ele considera mais apropriada para o manejo das suas propriedades. Ou seja, que eu tenha condições de dialogar com o poder público, de impor as minhas demandas ou dialogar as minhas demandas perante os extensionistas, os órgãos públicos, as políticas públicas, ou seja, transformar o agricultor num sujeito da sua realidade. Segundo Paulo Freire, na página 36 do livro, ele diz o seguinte: para discutir com os camponeses qualquer questão de ordem técnica, impõe-se que para eles a questão referida já constitua um percebido destacado em si. Ou seja, eu não consigo debater nenhuma solução ou proposta técnica ou tecnológica para esses agricultores, e quando estamos falando de técnica, não é só da técnica produtiva, mas também de tecnologias de comercialização, de organização social, de beneficiamento à agroindustrialização dos produtos, né? Eles precisam entender o contexto onde eles estão inseridos. Ou seja, como Paulo Freire diz, eles precisam se referir
a esta realidade como um percebido destacado em si. Eles precisam ter a percepção dessa realidade para poder intervir nela. Se ainda esta realidade não é percebida, ou conforme a citação de Paulo Freire, se ainda não é, necessita sê-lo. Se já constitui ou ainda não um percebido destacado em si, é necessário que em ambos os casos, tendo uma percepção clara da realidade ou não, os camponeses e camponesas captem as relações interativas entre o percebido destacado e outras dimensões da realidade. Ou seja, qual é o problema que eu estou querendo analisar e como eu trabalho outras dimensões dessa realidade. Isso vem em diálogo direto com uma das teorias apresentadas para a agroecologia, destacada e desenvolvida pelo pesquisador e professor Eduardo Sevilla Guzmán, de que a agroecologia possui 3 grandes dimensões. Uma técnico-produtiva e ambiental, uma socioeconômica e outra de ordem política. Uma socioeconômica e cultural e outra de ordem política. Ou seja, nós devemos, mesmo quando estamos pensando lá, o manejo de uma horta, a implantação de uma adubação verde, o manejo de um sistema agroflorestal, conseguir discutir essa tecnologia de forma a inseri-la dentro do contexto onde ela se desenvolve. Quais são as questões políticas que estão dadas nessa realidade? Como enfrentar o manejo de um sistema agroflorestal perante a legislação ambiental? Como pensar uma experiência agroecológica tendo que discutir as questões de comercialização, que envolve as questões de transporte, por exemplo, e por vezes uma experiência agroecológica pode não ir adiante porque uma estrada não tem condições de transportar o produto, e é preciso que o agricultor se empodere dessa realidade e veja que para trabalhar com a agroecologia há dimensões de cunho político, de exigir de uma prefeitura as condições adequadas para o desenvolvimento da sua comunidade. Ou seja, é preciso fazer com que o problema em questão, por menor que ele seja, dialogue com outras dimensões da realidade. Por fim, para resumir essa nossa breve apresentação e síntese da discussão que Paulo Freire nos traz, trazemos uma citação que está presente na página 34 do livro, do original de Paulo Freire. E ele diz o seguinte: suas atitudes, ele está falando das atitudes dos agricultores e agricultoras, por exemplo, em face da erosão, do reflorestamento, da semeadura, da colheita, tem que ver precisamente porque se constitui em uma estrutura e não no ar, com suas atitudes com relação ao culto religioso, ao culto dos mortos, à enfermidade dos animais e à sua cura, contidas essas manifestações todas em sua totalidade cultural. Como estrutura, esta totalidade cultural reage globalmente. Uma de suas partes afetada provoca um automático reflexo nas demais. O que Paulo Freire está nos trazendo com esta citação? A forma como o agricultor constrói o seu diálogo, pensa o manejo dos agroecossistemas, tem a ver com a interação de uma série de dimensões que envolvem questões técnicas, mas também questões culturais, afetivas, religiosas, ambientais, que tem a ver com uma matriz de construção do conhecimento muito diferente daquela que extensionistas recebem na sua formação acadêmica nas universidades, daquelas que continuamos levando a partir da forma como se constrói o conhecimento científico. Promover o diálogo de saberes significa estarmos abertos para ouvir essas diferentes perspectivas de construção do conhecimento. Como a decisão por cultivar determinada planta, por realizar determinado tipo de manejo, não está relacionada somente a uma perspectiva da eficiência econômica ou do ganho em produtividade,
mas com outras dimensões que tem a ver com a relação que o agricultor estabelece com a terra, que para ele, muito mais do que o local de trabalho, é um espaço de vida e convívio social. Como nós captamos esta perspectiva mais complexa da realidade e conseguimos estabelecer um diálogo de desconstruir o atual modelo de agricultura, resgatar e valorizar essa forma de construir conhecimentos e esses conhecimentos que os agricultores foram desenvolvendo ao longo do tempo, e a partir disso e das novas práticas e da modernização, da atualização das técnicas ecológicas de produção, fazer uma síntese e construir um manejo que faça com que os agricultores retomem a sua condição de autonomia perante o manejo dos seus agroecossistemas e na sua relação com a sociedade. A semente que eu semeio traz saúde à nação, é plantada com carinho junto com os meus filhinhos, não passo veneno não, tudo aqui é aproveitado, meu adubo é do gado, também faço rotação, o alimento é vida, mantenho a bandeira erguida, cultivando as gerações.